Nossa, pronto. Comprei todos os pincéis que eu precisava. Ai, eu amei. Mas eu nem sei como que usa. Ai, sei lá, eu vou testando, né? Vou me virar aqui. Como será que eu uso esse daqui? Isso aqui será que é pra base? Ele é bem gordinho, né? Fofinho. Acho que é pra base. Esse aqui provavelmente é pra passar o contorno. Ele tem um jeitinho de contorno. Esse provavelmente é blush. Bom, comprei agora. Como usá-los? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tainá e esse é o meu canal. Bom, meninas, pediram pra que eu trouxesse um vídeo dessa forma aqui pra vocês e eu não pensei duas vezes. Porque isso é super normal, né? Você comprar vários pincéis ou várias maquiagens e não saber como usar. Isso é muito comum. Às vezes, eu vou mostrar um exemplo aqui pra vocês desse pincel. Eu achei um formato dele diferente, era um pincel que eu nunca tive, e falei, eu vou levar, né? E descobri pra que era. Até hoje eu não descobri pra que serve este pincel. Porém, eu uso ele pra contornar o meu nariz. E antes de começar esse vídeo, tá? Vocês já viram aqui no título o que é o vídeo, mas é o vídeo de como utilizar os pincéis de pele. Pra começar, não existe uma regra, tá bom? Às vezes um pincel que ele foi feito para passar um blush, pode ser o pincel para passar o contorno, ou pode ser um pincel para fazer o que você quiser, para passar o que você quiser. Às vezes um pincel para passar uma base é o pincel que outras pessoas utilizam para passar o corretivo, ou para passar o contorno. Entende? Não tem muito uma regra de como utilizar os pincéis, tá? Você compra o pincel e você usa da forma que você quiser, tá bom? Então eu vou mostrar aqui pra vocês a forma que eu uso os meus pincéis de pele, tá? Queria fazer também aqui junto o de olhos, mas o vídeo vai ficar muito longo. Então, vou fazer primeiro esse de pele, depois eu vou fazer o de como utilizar os pincéis de olhos e posto aqui pra vocês também, porque eu acho que os pincéis de olhos, né, a gente encontra muitas variedades, muitos formatos, e é onde surgem muitas dúvidas, né, de como utilizar. Mas esse é um tema assim para um próximo vídeo, tá? Então assim, eu vou fazer aqui uma make basiquinha, tá? Somente a pele, pra mostrar pra vocês como eu utilizo os pincéis e mostrar pra vocês como vocês podem utilizar também na casa de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Então nós vamos começar já preparando a nossa pele. Minha pele já tá limpa e eu vou passar agora o hidratante. Tem pessoas que gostam de passar hidratante com as mãos, mas pra quem não gosta, que pincel que eu posso usar? Então assim, eu utilizo um pincel assim, ó. Ele é molinho, tá? Ele é retinho aqui, ele é bem molinho assim, eu quase não uso ele pra nada, somente pra aplicar um hidratante ou primer, caso você não goste de aplicar o primer com a mão. Pra você que é maquiadora e não quer ficar passando o produto com a mão na sua cliente, é interessante também você ter um pincel pra passar o hidratante, pra passar o primer. Então assim, esse aqui eu passo o hidratante e o primer. Como é em mim mesmo, não vejo problema, eu uso ele pra passar as duas coisas, tá bom? Então eu vou usar o hidratante aqui da Nivea. Tá todo detonado por conta do meu cachorro, tá? O pessoal do Instagram já sabe que ele costuma comer meus pincéis, comer as minhas coisas. Então, ó, eu vou passar em toda a minha pele o hidratante, tá? Na pálpebra também. É bem gostoso de espalhar com o pincel. A nossa mão, ela contém bastante sujeira, né? Deixa a pele um pouco mais oleosa, querendo ou não. Então, você passa com um pincel, já para evitar que a sujeira da sua mão passe para sua pele. Vou passar o primer também com pincel. Vou usar esse aqui da Ruby Rose, que já tá bem no final. Daí eu coloco um pouco aqui na minha mão. Pego com o dedo somente para depositar na minha pele. Ó, aqui onde eu sinto que é mais oleoso. E espalho com o pincel. Então, ó, o mesmo pincel que eu utilizei pro hidratante, eu utilizo pro primer. Então, às vezes você vê assim, ah, eu tenho que ter um monte de pincel, e às vezes não é necessário. Eu mesma, eu não tenho muitos pincéis. Não sou de comprar muitos pincéis, assim. Porque com um, ó, eu consigo já passar o hidratante e o primer. Aí agora a gente vai passar a base.
E aí pra base fica um pouquinho mais complicado, onde surge mais dúvidas. Qual o pincel correto para passar a base? Eu tenho este modelo, que é o Duo Fiber. Tem pessoas que usam ele para aplicar pó, tem pessoas que utilizam ele para aplicar o hidratante ou qualquer outra coisa. Eu costumo utilizar para aplicar a base. Porém, também tem esse pincel que é o Língua de Gato. Muita gente utiliza ele para aplicar a base. Ou também o corretivo. Então vamos supor, quero passar o corretivo aqui. Tem gente que utiliza, eu acho que ele é muito grande, eu não me adaptei a utilizar ele para o corretivo. Então nós temos este pincel, nós temos este, e nós temos esse estilo de pincel, só que um pouco maior, tá? Ele é um kabuki, só que ele é bem pequenininho, topo reto. E eu não falei pra vocês as numerações dos pincéis, né? Bom, esses aqui com capa azul, eles são da Mandala. Foi um kit que eu ganhei de pincéis. Só que ele não tem numeração, tá? Infelizmente. E esses de base é a mesma coisa, ó. É da Mandala e não tem numeração. E esse daqui, que é o Duo Fiber, ele é da Miss Rand, ou Miss Rand, não sei. E não tem numeração, gente. Mas, ó, é dessa... Como é o nome disso aqui, gente? Desse cabinho mais brilhosinho, tá? Eu amei esse brilho aqui. Então, vamos lá, voltando. Para aplicação de base, eu tenho o Duo Fiber, eu tenho Língua de Gato, tem pessoas que têm o Kabuki, eu não utilizo esse para base, mas tem pessoas que utilizam o Kabuki, esse aqui é da Belly Angel, também não tem numeração, tá? Eu não utilizo esse. E tem também a esponjinha. Muita gente gosta de aplicar base com a esponjinha, eu não gosto. Assim, é muito difícil eu utilizar a esponjinha para aplicar base. Eu utilizo mais esse aqui pro dia a dia, quando eu quero passar muito, assim, eu tô com pressa, eu preciso passar base. Algo muito rápido, eu utilizo esse daqui. Ou eu quero uma pele bem pesadona, uma pele bem feita, bem perfeita, eu uso esse aqui. Porque eu sinto que esse daqui, ele deposita muito mais base no rosto, né? Então eu aplico, espalho ele aqui, a base, depois eu venho com a esponjinha só pra dar acabamento. Né, tirar toda a marca que o pincel deixa de fiozinhos, né, Esses negócios aqui, esse espelhinho lá, eu esqueço o nome, gente. Então, a buchinha. Então, ai meu Deus. Então, a esponjinha, eu utilizo ela na base só pra dar acabamento, tá? Muito raro eu utilizar pra aplicar a base. Aqui, como vai ser uma maquiagem mais basiquinha, só pra mostrar pra vocês como eu utilizo os pincéis, eu vou usar o Duo Fiber, que é algo bem prático, assim, que eu acho, né? E vou usar essa base aqui da Tracta. A minha cor é a 04. Então, eu apliquei a base na minha mão. Eu venho com o pincel mesmo aqui, ó. Encosto na base e vou aplicando na minha pele. Ó, e mesmo assim ele já dá, a base também ajuda, claro, que é uma base muito boa, de alta cobertura, mas ele também ajuda a deixar a base perfeita na pele, né? E aí nós temos o corretivo, então nós temos o corretivo aqui, que ele é líquido e já vem com o pincelzinho dele que você pode aplicar na onde você quer utilizar ele, né? E nós temos também o corretivo em pasta, tá? Esse daqui é meu corretivo em pasta. Tem pessoas que utilizam ele com a mão, eu não gosto muito, então o que eu faço? Eu pego um pincel assim, ó, ele é como se fosse um pincel, ele é um pincel de aplicar sombra, né, aqui na pálpebra, não é o de esfumar, é de aplicar sombra na pálpebra. E eu uso um pincel assim pra utilizar, então vou mostrar pra vocês das duas formas. Vou usar de um lado ele com o pincel, e aí eu passo aqui onde eu quero iluminar, tá? E o corretivo que já vem com o próprio pincel. Vou passar aqui do outro lado. Teremos um pouquinho de diferença porque um corretivo é um pouco mais claro que o outro, dá pra vocês perceberem, né? Que um é mais claro que o outro. Aí você vai falar, tá bom, e aí, como que eu espalho este corretivo? Eu gosto de usar essas esponjinhas pequenas, porque elas entram aqui, sabe, nos cantinhos, onde o pincel maior fica difícil de entrar, ou essa esponjinha por ser maior. Então eu pego essas esponjinhas pequenas e vou dando batidinhas acima do corretivo. Eu não arrasto,
tá? Porque eu tiro todo o produto, então eu dou batidinhas pra assentar bem na minha pele esse corretivo. Aproveito pra passar na minha pálpebra também. Ainda falando sobre os corretivos em pasta, eu tenho também essa paletinha aqui da Hope Rose, que ela tem um trio de sombras mais claras para iluminar e um mais escuro para fazer contorno. Eu não vou fazer contorno em gel nessa maquiagem, tá? Eu vou fazer contorno em pó. Então, o pincel que você usa para fazer o contorno em pó não é o mesmo, pelo menos falando de mim, tá? Eu não utilizo para fazer o contorno com gel, porque o pincel é um pouco maior, mais grosso, acaba ficando um pouco mais marcado. O mesmo pincel que eu pego para passar o corretivo mais claro, eu limpo ele, pego a sombra e, no caso aqui, passo. Fica uma linha bem fininha. Eu vou fazer para mostrar para vocês, porque aí fica melhor de explicar. Vou pegar aqui, ó, e vou fazer aqui onde eu quero contornar. Então, ó, eu faço, ó, uma linha bem fininha. Tá vendo, ó? Na verdade, umas duas aqui, assim, ó. Onde eu quero iluminar, desculpa, contornar. Aqui também, que eu gosto. E o nariz. Ó, fiz um lado do nariz, bem pouquinho que eu uso, não gosto de usar muito, pra não ser tão difícil de esfumar. Porque depois eu ainda venho com um pó em cima pra fixar, né? E aí, como que eu faço pra esfumar? Eu pego essas esponjinhas menorzinhas também, dando batidinhas aqui, não arrasto também, pra não tirar a base que eu já passei. Só dando batidinhas aqui pra esfumar e não ficar nada marcado, tá? Já dá uma corzinha, né? Se for comparar de um lado pro outro, já dá uma corzinha. E aí depois você vem com o contorno em pó, tá? Pra você selar esse contorno em creme que você fez. É muito importante selar pra não craquelar, pra não ficar saindo com facilidade. Eu vou usar esse aqui da Boca Rosa, tá? E aí eu vou passar por cima e vou fazer o contorno em pó, né? Com sombra, aqui no meu outro lado. Eu gosto de utilizar esses pincéis aqui que são chanfradinho aqui, que são utilizados para blush também. O que eu uso para pó não é o mesmo para blush, eu acho que isso é muito importante falar. Porque o contorno, o bronzer, ele tende a ser um pouco mais escuro que o seu tom de pele, né? O blush, ele é rosado, ele é cor de pêssego, são cores diferentes de um contorno, né? Que é para afinar o rosto, dar um bronze. Então, é muito importante você ter um desse para contorno, bronzer, e um outro parecido também, chanfrado para blush, tá bom? Nunca misturar, pelo menos eu não misturo. Então, eu vou pegar aqui, vou misturar a cor mais clara com a média e vou passar por cima do contorno que eu fiz, porque além de matificar, ele dá uma corzinha a mais, né, no contorno. Esse pincel, ele é o pincel Kabuki Angular da Macrylan, o W117, tá? Vou voltar com aquele da Belly Angel, que eu falei pra vocês no início do vídeo, pra fazer o contorno no meu nariz. Eu pego sempre a cor um pouquinho mais clara, pego de um lado do outro, tiro um pouco do excesso e, ó, ele pega super bem aqui onde eu quero contornar. Agora nós vamos passar o pó, tá? Pra selar tudo isso que a gente fez. Eu vou usar esse da Bruna Tavares, a minha cor é a cor 30. E pincel para pó, sempre, não tem, assim, segredo. São esses maiores, mais fofinhos, tá? Com as cerdas bem macias. Quanto maior, melhor para aplicar o pó, tá bom? Eu vou pegar o meu pó aqui e vou passar bem de leve, assim. Não vai sair o contorno que eu fiz, tá? Pra blush, eu vou usar esse aqui da SP Colors. Ele é tipo um blush, ele é um blush mosaico. O pincel que eu utilizo é muito parecido com o de contorno. Esse aqui é o da Macrylan, mas não tem numeração. Deixa eu ver. Eu acho que é o W102, tá um pouco apagado, tá um pouco comido, né? Porque quem me segue lá no Instagram sabe que meu cachorro come os meus pincéis, né? Se eu deixar bobeando aqui. Então, dá até vergonha de mostrar, gente, meu Deus. Parece ser W102. Tem esse pincel há muito tempo, já bem velhinho. Eu pego aqui e aplico o blush.
Quase todos os kits de maquiagem vêm esse pincel, que é o pincel tipo um vassourão. E muita gente não sabe para que serve esse pincel. Esse pincel é simplesmente para você limpar abaixo do seu olho, né? Aqui, quando você faz uma maquiagem, um esfumado, passa um glitter que acaba caindo aqui na pele, em vez de você passar a mão ou vir com o pincel da base, o pincel do pó, você vem com esse vassourão aqui e só vai arrastando pro lado que ele tira toda a sujeira, tá bom? Então se você não sabia, é para isso que serve. Depois a gente tem um iluminador. Então, para iluminador, nós temos dois tipos de pincéis. Nós temos esse aqui que é o vassourinha, tá? Que eu gosto. Só que eu tenho esse aqui que eu gosto mais, que eu acho que ele pigmenta mais o iluminador na pele, sabe? Ele taca mais iluminador. Esse daqui é o da Macrylan A08, tá? A08. E esse é da Mandala, que não tem numeração, veio num kit. Então, ó, vou passar dos dois lados pra vocês verem. Eu vou aplicar aqui desse lado pra vocês verem. Ó. E temos esse que é um pouco mais fofinho, mais gordinho, né? Mais cerdas. Pego aqui também e aplico. Acho que dá pra vocês verem a diferença, como ele concentra mais o produto na pele. Então eu gosto mais de utilizar esse daqui, quando eu quero uma maquiagem bem iluminada, bem marcante. Eu uso esse pincel. Olha. Então, pra pele, esses são os pincéis que eu utilizo e que talvez eu possa ter ajudado vocês a saber como utilizar cada tipo de pincel, qual produto, né, utilizar com cada tipo de pincel. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha sido clara, que vocês tenham entendido, né, o que eu quis passar pra vocês. Eu gostei muito dessa sugestão de vídeo que eu recebi, então se você tem mais sugestões de vídeos, de dicas, comenta aqui nesse vídeo. Fala pra mim o que vocês querem que eu traga pra vocês, que eu mostre, pra vocês que eu venho gravar, tá bom? E se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra você receber todos os vídeos, assim que eu postar, receber todas as notificações. Dá um like aqui no vídeo pra eu saber que você gostou, comenta, compartilha com as suas amigas pra elas também saberem como utilizar os pincéis de pele. E me segue lá no Instagram, que eu também posto bastante vídeos de tutoriais de maquiagem, dicas, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.